Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o assunto desta videoaula e das próximas videoaulas é coesão, ok? Entender o que é coesão e saber quais são os recursos que estabelecem a coesão num texto é fundamental, tá? Mais pra frente eu até mostro que há uma competência só para isso na redação do Enem. Beleza, coesão, tá? Essa videoaula vai se chamar Coesão por Conexão, parte 1, Preposição. E vocês vão entender por que eu estou dando aí esse título à medida que eu for avançando com o nosso material, ok? Sem mais delongas, vamos conceituar coesão. Coesão é a conexão entre os elementos de um texto. Olha que simples! Coesão é a conexão entre os elementos de um texto. Lindo, 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 simples. Vejam comigo. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideraram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Percebam que essas palavrinhas em destaque, elas contribuem para a conexão entre os elementos deste parágrafo, o porquê ele surge para que a próxima informação para que a próxima informação seja introduzida e que se entenda que aquilo que está sendo dito tem por objetivo explicar. O porém, ele surge para amarrar a nova ideia com a ideia anterior, mostrando que a informação que se segue é uma informação que traz uma ideia contraditória. E uma vez que também surge para dar uma explicação. Sem essas palavrinhas, os elementos textuais ficariam soltos, desajustados, haveria lacunas, prejudicando o sentido das ideias. Portanto, gente, coesão é a conexão entre os elementos de um texto. Um bom texto é aquele que tem coesão, é aquele em que os elementos estão conectados do começo ao fim, gerando compreensão das ideias sem grandes dificuldades. Muito bem. Bom, pessoal, há vários recursos que respondem pela coesão do texto. Nesta videoaula, veremos uma das estratégias para realizar a coesão. A coesão por conexão. A conexão. Nesse tipo de conexão, o enunciador utiliza conectores com o objetivo de promover a relação entre ideias e sequências, as quais constituem o texto, contribuindo para a construção dos sentidos. Para estabelecer esse tipo de coesão, precisamos estudar 3 classes de palavras: preposição, conjunção e pronome relativo. Bom, este é o nosso primeiro vídeo sobre coesão por conexão, ok? E, portanto, este primeiro vídeo recebe o nome de Coesão por Conexão, parte 1, a preposição. O que é preposição? Preposição é palavra invariável que serve para estabelecer as relações entre duas palavras
Por exemplo, pulava de alegria, ficou em casa, feito por mim, útil a todos. Percebam, de estabelece relação entre o verbo pular e o substantivo alegria. O em estabelece relação entre ficar e o substantivo casa. O por estabelece relação entre feito e entre o pronome mim, e o útil estabelece e a preposição a estabelece relação entre o termo útil e o pronome todos, e assim vai. Palavrinha que serve para estabelecer as relações entre duas palavras. Isso é uma preposição. Bom, pessoal, as preposições podem ser essenciais e acidentais. Olha, são preposições essenciais as palavras que sempre atuam como preposições, independentemente do contexto. Então, olha lá, a, de, em, para, perante, com, contra, etc. São sempre preposições, né? E por isso elas são consideradas preposições essenciais. Agora, existem as preposições acidentais. As preposições acidentais são palavras de outras classes gramaticais que, em determinados contextos, exercem função de preposição. A palavra segundo, por exemplo, é um numeral, mas neste enunciado a seguir exerce função de preposição. Segundo meu pai, vamos viajar no sábado. Ou seja, de acordo com meu pai, vamos viajar no sábado. De acordo com é uma locução prepositiva, é uma expressão que tem função de preposição. Portanto, com isso a gente confirma que segundo, aí, que originalmente seria numeral, tem função de preposição. Portanto, nós podemos dar o nome, ou melhor, nós podemos chamar a palavra segundo de preposição acidental. Bom, o que é importante saber, queridos? Que as preposições, elas têm força no texto. Por quê? Porque elas estabelecem relações de sentido. Uma preposição pode atrapalhar toda uma frase, uma preposição mal selecionada, pode até mesmo mudar o sentido das ideias. Bom, relações de sentido. A preposição é uma palavra invariável que por si só tem significado próprio. Porém, olha lá, na medida em que estabelece uma relação de dependência entre dois termos, estabelece também relações de sentidos conforme o contexto em que é empregada. Vamos lá? Vou a Santos hoje, sairei ao entardecer. Nesse exemplo que eu acabei de ler, uma mesma preposição, a preposição a, no caso, né? Foi usada para estabelecer duas relações de sentidos diferentes. Vou a Santos hoje me dá ideia de que esse a estabelece que sentido? De lugar. Agora, sairei ao entardecer, a gente tem o encontro da preposição a com o artigo o que acompanharia entardecer, né? Esse ar aí, acoplado ao o, que é o artigo masculino que acompanha entardecer, ele me dá sentido de tempo. Então, percebo, pessoal, que a preposição, ela contribui para as relações de sentido. Então, confira os sentidos expressos pelas preposições nas frases a seguir. Vamos lá. A
A porta dava para a praça, onde babás passeavam com crianças pequenas. Para, ideia de lugar. Com, ideia de companhia. B, daqui à sua casa são apenas 200 metros. Mesmo assim, você quer ir de carro? Daqui à sua casa. A, distância. Você quer ir de carro? O D expressa relação de meio. Acomodou com cuidado os cristais sobre a mesa, com o modo, sobre, lugar. D. Morei em Paris, mas agora ficarei aqui por um ano a serviço. Morei em Paris, lugar. Ficarei aqui por um ano, tempo. A serviço, a causa. Morria de medo de atravessar pontes de madeira. O primeiro D, causa. O segundo D, matéria. F, viveu sem alegria por muitos anos. Viveu sem alegria, ausência, por muitos anos, o por, tempo. G, por ser talentosa, foi escolhida para interpretar o papel principal. Olha lá, o por expressa causa e o para expressa finalidade. H. Cortou-se com a faca de porcelana. O com me dá a ideia de instrumento e de porcelana me dá a ideia de matéria. Muito bem. Importante. Vocês perceberam que é possível que uma mesma relação de sentido seja estabelecida por preposições diferentes? Então, vejam comigo. Olha lá. Acomodou com cuidado os cristais. Opa! Acomodou com cuidado os cristais. Acomodou com cuidado os cristais sobre a mesa. Veja, pessoal, que sobre aí tem função de lugar. Olha lá, morei em Paris, mas agora ficarei aqui por um ano a serviço. Que o em também tem noção de lugar. Então, é possível que uma mesma relação de sentido seja estabelecida por preposições diferentes. Preposições diferentes podem expressar o mesmo sentido, só que aí a escolha se dá pelo contexto. Bom, aparentemente parece tudo muito óbvio, né? Tudo muito fácil. Acontece que, bom, uma pessoa, quando ela se propõe a escrever, qualquer pessoa que se propõe a escrever, ela fica muito presa às ideias, né? Aquilo que ela pretende informar. E ao escrever, essa atenção que a gente dá à escolha das informações para o texto acaba com que, de maneira inconsciente, a gente não se atenta para todos os elementos presentes numa frase. Às vezes a gente já estabelece aquilo que vai ser dito, digita, e como a gente já sabe aquilo que a gente quer passar, não consegue perceber que ali falta uma preposição, duas preposições, ou que a preposição está mal, que a preposição selecionada está incorreta. Por quê? Porque não é porque há algo errado entre nós, porque naturalmente quando você vai estudar, quando a gente estuda de maneira aprofundada, né, os mecanismos para as técnicas de escrita e como que o cérebro se comporta, a gente descobre que primeiramente a gente se atenta na seleção das informações. E aí a gente já planeja tudo que a gente quer escrever e joga no texto. E como a gente já sabe tudo aquilo que como a gente já sabe tudo aquilo que precisa ser dito, quando a gente olha para o texto, o cérebro ele completa essas lacunas
que tem ali na frase, porque a gente já sabe, eu quero falar sobre os últimos acontecimentos do cenário político. Aí você já sabe exatamente quais são os últimos acontecimentos, tal, escreve ali. E você lê e você não encontra nada fragmentado, por quê? Porque o seu cérebro já fechou a ideia, ele já sabe aquilo que a mensagem quer dizer. Por isso que é tão importante a revisão, a você escrever, reler, encerrar o texto e ler umas 2 vezes para ver se você não está sendo enganado pelo próprio cérebro. E a coesão é um assunto tão importante para nós, porque existe uma competência no Enem, como eu disse, só para isso. Segue comigo. O que a competência 4 do Enem avalia? Bom, a competência 4 do Enem avalia o quê? Se o candidato demonstra conhecimentos dos mecanismos linguísticos, ok? Necessários para a construção da argumentação. Para entender a melhor. Mas, afinal, o que são esses mecanismos? Bom, pessoal, em nossa língua, há recursos cuja função é organizar os períodos dos parágrafos e os parágrafos do texto. É o caso das preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais utilizados para fazer o encadeamento das ideias. Esses recursos são importantes para garantir coesão textual e uma boa relação entre as ideias dispostas na redação. Olha lá, meus queridos, como que é importante você entender, nós aprendermos melhor, nós nos aprofundarmos na coesão. Porque a competência 4 é destinada para a coesão. O examinador, ele vai pegar a sua redação, vai ler tudo tal, e à medida que ele for encontrando lá ausência de advérbios, preposições inadequadas, conjunções ausentes, ele vai descontando pontinhos lá na competência 4, que vale 200 pontos, tá? Portanto, na competência 4 do Enem, o corretor irá observar se os parágrafos da sua redação estão bem construídos e se há uma relação nítida entre eles, como de causa e consequência, comparação ou exemplificação. Por exemplo, além disso, ele medirá o tamanho dos períodos, já que não é ideal nem que eles sejam muito curtos e nem muito longos. O uso de estratégias para referenciar termos é importante com o propósito de não haver repetição deles ao longo do texto. Ok, aqui expande um pouco, né? Fala da questão da referenciação, para você sempre ir fazendo a substituição dos termos, usando os pronomes, belezinha. Mas o mais importante que vocês saibam é que a coesão ela é cobrada no Enem, e se você erra nesse ponto, você é penalizado. Então, Ingrid, mas como que eu posso errar no emprego da preposição, né? É tão óbvio, não é? Tá? Tem uma parte da língua portuguesa que se chama regência. Algumas palavras, elas regem outras, né? Existe o termo regente, que é aquele que dita as regras, e o termo regido, que vai surgir porque ele está subordinado a este termo, tá? E aí, nessa relação de regência, de subordinação entre os termos, vai surgir a preposição. Muitos substantivos, adjetivos e advérbios, eles muitas vezes regem, exigem preposições. E é a hora que o estudante, o candidato, mete as mãos pelos pés. As mãos pelos pés, né? Não sei, gente. Isso mesmo, mete os pés pelas mãos, gente. Fui conferir. Bom, então vamos entender em que momento vocês podem errar. Lógico, há muita... o vídeo precisa ser objetivo, mas só uns exemplos, e quem tiver interesse pode me procurar, que eu tenho muitos outros exemplos, tá bom? Vamos lá.
Erros comuns que envolvem emprego de preposições, tornando as frases ou os fragmentos textuais sem coesão. Olha lá, aspirar. Aspirar tem vários significados. Bom, vamos ver um erro. Ele aspira o cargo de gerente. Errado. Qual que é a forma correta? Ele aspira ao cargo de gerente. Explicação, gente. O verbo aspirar no sentido de dissolver não admite preposição em sua regência. Todavia, aspirar no sentido de almejar exige a preposição a. Olha lá a frase. Ele aspira ao cargo, ou seja, ele almeja. E o verbo aspirar, ele frequentemente é empregado nas redações. Então, quem não sabe que aspirar no sentido de almejar rege a preposição a, comete um erro de coesão, comete um erro de regência, muda o sentido das ideias, perde ponto. Olha lá, o verbo pagar. Pagou o engenheiro, pagou ao engenheiro. Vamos lá, vamos no erro. Vamos ao erro, né? Só corrigindo um errinho de português aqui. Ao término da obra, a empresa pagou o engenheiro. Errado. Por que, Ingrid, que está errado isso? Porque a gente paga a alguém. A forma correta é, ao término da obra, a empresa pagou ao engenheiro. Ok? Muito bem. A explicação. O verbo pagar exige dois complementos. Um deles acompanhado de preposição, pessoa. E o outro sem preposição, coisa. Ou seja, a gente paga algo a alguém. Paguei o serviço ao engenheiro. Muito bem, gente. Então, o verbo pagar pode surgir também aí na redação de vocês. O verbo responder, a gente responde a alguma coisa. O gerente não respondeu o e-mail. Errado. Por quê? Porque a gente responde a alguma coisa. O gerente não respondeu ao meu e-mail. Perfeito. A regência do verbo responder no sentido de dar a resposta a alguém exige a preposição a. Esse é de matar. Chegamos na conclusão. Chega-se na conclusão. Não, pessoal. A gente chega a algum lugar. Erro. Os estagiários chegaram atrasados na reunião. Não. Os estagiários chegaram atrasados à reunião. Isso que é o correto, porque chegar exige a preposição a. Conclusão. O uso das preposições faz referência aos postulados gramaticais, meus queridos, e como tal deve integrar as nossas habilidades no que tange ao saber linguístico. Sabemos que elas pertencem àquelas 10 classes gramaticais que didaticamente essa mesma gramática condicionou. Assim sendo, as preposições, assim como todas as outras classes, colaboram na formulação de nosso pensamento e, consequentemente, na construção de nossos discursos. Muito bem? Onde nós temos manifestado os nossos discursos nos últimos tempos, nas nossas redações, nas nossas dissertativas. Referência, volume 7 da Positivo, nós encontramos isso. Esse blog, Imagine, é excelente. Também usei algumas palavras, alguns textos do site Super Abril e do Mundo Educação. Muito bem, muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.